Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. Quem não quer ter dentes branquinhos, sorriso de artista de televisão? Não é difícil. Nós vamos falar sobre a maneira correta de cuidar dos dentes e também sobre o programa Brasil Sorridente, que oferece tratamento odontológico gratuito para toda a população. Tem aqui em São José do Rio Preto. E nós vivemos num país que ainda tem altos índices de cáries e extração dentária. E quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é a cirurgiã dentista da Secretaria Municipal da Saúde, a doutora Rosana Desidério Saad. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Eu também agradeço. Doutora, o Brasil Sorridente é um programa do governo federal que está em 90% dos municípios e promove atendimento gratuito para toda a população. Como que ele está estruturado aqui em Rio Preto? O Brasil Sorridente é um programa que veio a somar na odontologia brasileira no geral. E até então a odontologia pública era tratada de uma maneira curativa e o Brasil Sorridente deu a oportunidade da reparação desses problemas. O Brasil Sorridente tem 3 vertentes. A atenção básica, que nós temos hoje em 27 de unidades, as equipes de saúde bucal, todas montadas. Atenção especializada, que são os CELS e o AME, onde é realizado procedimentos especializados como próteses, cirurgias mais avançadas, remoção de lesões, tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. E também ele cuida da fluoretação da água, que no nosso município é um sucesso, é realizado pelo SEMAI. Nós temos um monitoramento mensal que é enviado para a Vigilância Sanitária da quantidade de flúor que está indo para a população em cada bairro da cidade. A fluoretação é só flúor, é só essa substância ou tem outras que também... Além do controle das substâncias de cada poço, a fluoretação é o requisito do Programa da Saúde Bucal, né? Do Brasil Sorridente, que especifica a fluoretação de água. E por que o flúor é importante para os dentes? O flúor é um elemento químico, ele precisa ser tratado como um remédio, não pode também ter o uso abusivo. Ele, em contato com a matriz do dente, ele transforma a matriz em fluorapatita, que é uma substância mais dura, uma substância, vamos dizer assim, que protege o dente. Então, ele tem 2 formas de ação, a forma sistêmica, que é o motivo pelo qual a gente bebe a água fluoretada, e a forma tópica, que a gente tem nos cremes dentais, nos bochechos, que é feito em ambiente de consultório odontológico. Doutora Rosana, cárie é um problema prioritário hoje da saúde bucal no Brasil. Tem pesquisa que mostra que crianças em idade escolar de 6 a 14 anos têm 60% dos dentes comprometidos com cárie. Isso é muito sério. Sim. A cárie tem que ser tratada como uma doença que acomete os tecidos bucais e ela é muito comum. É a 2ª doença mais comum mundialmente, só perde para a gripe. Ano passado, nós fizemos um levantamento epidemiológico nas crianças escolares e tivemos até um dado bom, São José do Rio Preto, comparado com a população do Brasil em geral. Apenas 31% das crianças avaliadas tinham a evidência de cárie. Então, nós temos 69% das crianças livres de cárie. O que significa isso? Ser livre de cárie, ele não tem a evidência da doença cárie, não tem nenhuma restauração na boca. São dentes que todos sonham, né? Uns dentes bonitos, branquinhos, livres de cárie. E toda mãe sonha para um filho também, né? Isso. E a cárie leva à dor. Quando chega ao ponto de dor, é uma situação mais complicada de tratamento? Sim. Porque a cárie é uma doença silenciosa, ela acomete primeiro a camada superficial do dente, que é uma parte que não tem sensibilidade, que é o esmalte do dente. Quando ela já começa com a sensibilidade dolorosa, é sinal que ela está um pouco mais avançada e acometendo as estruturas internas do dente. E aqui no nosso país, existe também essa cultura de que dente de leite não precisa ser tratado porque depois ele vai cair, vai vir um permanente. Existe essa cultura ainda? E, Jaqueline, isso precisa ficar muito claro. O dente de leite é uma estrutura do corpo, ele está
está em contato com todo o organismo, ele precisa sim ser tratado, ele deve ser mantido além das funções dele ideais, ele guarda espaço para os dentes permanentes, para que eles erupcionem de uma maneira favorável. Se eles forem extraídos precocemente, eles podem comprometer o alinhamento correto dos dentes permanentes futuramente. Quer dizer, vai criando um outro problema, sim, comprometendo toda a arcada dentária. Sim, comprometendo a arcada, as articulações, a mastigação. Então, dente de leite tem que ser acompanhado. O sistema público de saúde oferece esse acompanhamento. A partir de que idade a mãe já pode levar a criança? Nós temos na saúde pública a Bebê Clínica, que trata de crianças nas unidades de saúde de 0 a 2 anos e 11 meses. E após isso, nós temos as unidades de saúde que tem o consultório odontológico, que faz o tratamento também daí para frente, dessa idade para frente. E nós temos também nas unidades de saúde os grupos de gestante. Então, antes desse bebê nascer, essa mãe já está recebendo orientação em relação à higiene bucal. Antes que os dentes erupcionem na cavidade, a mãe já precisa fazer a higiene oral. Nossa boca é cheia de micro-organismos e são esses micro-organismos responsáveis também pelo aparecimento da cárie. E essa mãe que vocês observam no atendimento aqui em Rio Preto, ela teve esse atendimento lá atrás também? Como você disse, o Brasil Sorridente não é um programa muito antigo, é um programa recente. Sim. Ela teve esse atendimento também? É diferente essa postura também? É uma mudança de cultura? É realmente uma mudança de cultura. É abordado alguns temas que as mães nos relatam, nossa, isso é novidade para mim, né? E a gente vê hoje mães jovens que não receberam essa orientação e que ficam bem felizes, né, de saberem desses eventos, de saber sobre os cuidados bucais do filho e realizam e elas são bem participativas e temos grande sucesso, principalmente em relação às mães, aos pais, no geral, que são comprometidos com o cuidado dos filhos. Doutora Rosana, nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Thaís Machado. Ela foi até uma unidade que oferece atendimento odontológico gratuito para a população. Vamos acompanhar. Por meio do Sistema Único de Saúde, em São José do Rio Preto, serviços de saúde bucal são ofertados em todas as UBSs do município. Segundo a dentista do Programa de Saúde da Família, a estrutura do consultório é a mesma de uma clínica particular. Ela também explica quais procedimentos são realizados e quem pode se beneficiar. A gente atende limpeza, restauração, extração, a gente tira dor de alguns pacientes, removemos o paciente que vem aqui com dor, que já foi em alguns lugares, a gente vem, atende. Tudo que está ao alcance da atenção básica de saúde cabe aqui. Aqui tem a Bebê Clínica, tem atendimento de criança, especializado para criança, tem atendimento de gestantes, hipertensos, diabéticos, vários grupos. Regiane Souza tem 2 filhos e cuida da saúde bucal de ambos no postinho de saúde. O menorzinho, desde a idade de 1 ano, sempre acompanhado aqui pela dentista do postinho de saúde. Inclusive, até já vezes de eu ir assim, em particular com conhecidos e indicar, falar, olha, na realidade não há muita diferença entre, né, o particular e lá, é atendido bem da mesma forma. E a fila de espera não decepciona os pacientes. Eu achei que eu fosse me deparar com demora, né, com cansaço, mas não, foi bem tranquilo. Caso exista a recomendação do especialista, atendimentos de endodontia, periodontia e implantes são feitos nos centros especializados de odontologia. E há 2 unidades na cidade, uma na região norte e outra na região central. Mas é importante lembrar, o primeiro passo para esses serviços de reabilitação oral é sempre a consulta na UBS mais perto da sua casa. Acompanhamos a reportagem da Thaís Machado, que mostrou um atendimento odontológico gratuito aqui na nossa unidade básica de saúde. Doutora Rosana, existe uma pesquisa que mostra que, em média, por problema econômico, o brasileiro chega aos 39 anos com 12 dentes extraídos e aos 59 anos já perdeu 24 dentes. É muito triste isso. Por que ocorre tanta extração de dente? Sim. Jaqueline, isso é um dado que choca até a gente, profissional.
E eu percebo um pouco de negligência do próprio indivíduo no cuidado dos dentes. O cuidado dos dentes de uma maneira correta precisa ser dada a devida importância para que esse fato não venha a acontecer. Além das ações de prevenção e promoção de saúde, um acompanhamento mensal ao dentista. Eu tenho hoje evidências de adultos que chegam ao consultório e a pergunta é: qual a data da sua última visita ao dentista? E nós temos relatos de 5 anos, 2 anos. Não, isso não pode acontecer. Precisa ter um cuidado, no mínimo semestral, de uma avaliação de um profissional da área de saúde para diagnosticar qualquer problema que venha levar a uma extração futuramente. Temos, então, um país ainda de pessoas desdentadas que chegam ao final da vida precisando de dentaduras, né? Próteses. Sim. Felizmente, esses dados têm melhorado. Tem melhorado a cada ano devido a vários fatores, principalmente da promoção de saúde. Certo. Agora também assim, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que o brasileiro não usa 3 itens básicos: escova, pasta de dente e fio dental. Vamos falar sobre isso? Quais são as maneiras corretas que as pessoas devem usar na hora da higiene bucal? E às vezes são coisas simples, bem simples, não é nada muito complicado, para ter saúde bucal. Porque quando a gente está falando da saúde bucal, também a gente está falando da saúde como um todo. Lógico. Porque a saúde nos dentes pode refletir no corpo, né, doutora? Sim, reflete. A primeira questão é escovar os dentes no mínimo de 3 a 4 vezes ao dia. Por que isso? Porque os agentes causadores das doenças bucais, como a cárie e gengivite, eles habitam a nossa boca. Então, nossa boca é um tecido, é uma estrutura bastante contaminada com micro-organismos que, por alguma razão, tem ali. A princípio, nós temos que ter uma atenção em realizar essas escovações. Então, fazendo no mínimo de 3 a 4 escovações, usando o fio dental. Também o indivíduo tem a cultura de que fio dental é para remover resto de alimento que fica entre os dentes. Não, o fio dental é um acessório na higiene do sulco gengival, onde é uma região que tem o acúmulo de agentes causadores da cárie, que é a placa bacteriana. Ele vai aonde a escova não chega? Sim, por isso que ele é importante e complementa? Sim, é um complemento na higiene oral. Então, só escovar os dentes com a escova não é o suficiente? Não é o suficiente, precisa. Agora, por que há tanta baixa no uso do fio dental? Também tem a questão econômica, por ser um produto que também não é tão barato para ser comprado? Sim, tem a questão econômica disso, mas também tem melhorado, que a gente tem um acesso hoje a fio dental de boa qualidade, a um preço acessível, e até a dificuldade do uso do fio dental, né? Então, a gente precisa treinar nossas crianças, os jovens, desde cedo, a realizar a higiene com o fio dental. Uma coisa muito importante é que os pais realizem a própria higiene bucal na frente dos filhos, para que eles sejam condicionados a fazer da maneira correta. Virar um hábito. Quando vira um hábito, a gente sente necessidade, sente a falta, sim, lógico. Agora, com relação à escova, como a gente deve escolher a escova? Porque tem tantas opções, cerdas macias, mais largas, mais... como é que faz? Olha, o ideal de uma escova de dente é que ela tenha a cerda macia. Por que ela precisa ser macia? Pelo fato de que a maioria dos agentes causadores da cárie, que contribui para a formação da placa bacteriana, ficam a nível gengival. E a escova deve ser levada até a união do dente com a gengiva. O indivíduo vai parar de escovar ou não vai levar a escova no local correto de higiene, que é nesse bordo cervical do dente, que é no encontro do dente com a gengiva, onde se acumula a maioria dos agentes causadores da cárie, que formam a placa bacteriana. E como cuidar da escova de dente? Sim. E quanto tempo é a vida útil de uma escova de dente?
Eu brinco nas palestras de promoção de saúde que a escova de dente não pode fazer aniversário, né? Então, a escova de dente precisa ser trocada. Ou faz mês de aniversário, sim. que está na moda. Sim, a escova de dente precisa ser trocada assim que ela não apresente mais condições de escovação. Como que é? As cerdas precisam estar paralelas. E sendo cerdas macias, a facilidade dessas cerdas entortarem ou não e ficarem de uma maneira de que ela não vai realizar a escovação corretamente é fácil. Então, a cada 2, no máximo 3 meses, essa escova tem que ser trocada. Que muitas vezes, olha, a escova já está com a cerda toda caída para um lado, para o outro. Fala, meu Deus, como, né? Sim. Mas então, tendo esse parâmetro de 2 a 3 meses. Ok. E também a questão do custo também, doutora, a senhora acha que isso está diminuindo e as pessoas estão tendo condições de comprar escovas a preços mais econômicos? Sim, eu vejo crianças que levam, às vezes, no lanche, um alimento que custa mais caro do que uma escova de dente, né? Então, isso não pode acontecer. Essa cultura precisa mudar, dando a importância à aquisição de uma escova de dente. Hoje, na saúde pública, nas escolas, nós temos as ações de promoção de saúde que oferecem também a escova de dente. Uma escova de dente de qualidade, de cerda macia, e uma escova de dente que é trocada também. E como cuidar da escova de dente? Outro ponto importante, essa escova precisa ser armazenada corretamente. Normalmente, ela é guardada no banheiro, né? Exato. Manter a escova de dente no banheiro é o correto? Sim. A gente também não precisa causar essa sandice, mas o ideal é que essa escova, se compartilhada com todas as escovas da família, não sejam guardadas no mesmo recipiente. Elas precisam ser guardadas individualmente, de preferência tampadas. No mínimo com o protetor das cerdas, precisam estar tampadas. Por que tampadas, doutora? Porque ela pode adquirir micro-organismos do ambiente do banheiro, que estão no banheiro. É um banheiro, né? É um banheiro, né? Então, onde a gente realiza nossa higiene corporal também. Então, pode adquirir na cerda da escova algum outro micro-organismo. E enxaguar a boca depois de escovar os dentes, é o correto? Como é que é o processo? Sim. O processo da escovação, ela deve seguir algumas sequências. Em primeiro lugar, o uso do fio dental. Em segundo lugar, a escova. E depois, o fio dental tem que ser antes da escovação? De preferência. De preferência antes, porque o fio dental vai remover aquela substância que ficou impregnada no suco gengival. Depois disso, vem a escova de dente para varrer, além dessa substância que foi limpa pelo fio dental, toda a superfície do dente. Enxaguar a boca com água mesmo, água da torneira. Né? O enxaguatório bucal não deve ser usado continuamente, porque nós precisamos também de algumas bactérias para proteger os nossos tecidos bucais. E o uso contínuo desses enxaguatórios pode causar um desequilíbrio dessas bactérias. E como que a gente escolhe um enxaguante bucal? Não pode ter álcool? De preferência sem álcool. Justamente por esse motivo? Sim. Alguns enxaguantes são indicados para intervenções pré-cirúrgicas e pós-cirúrgicas. E isso deve ser recomendado pelo cirurgião dentista, não deve ser usado aleatoriamente. Com relação à alimentação, açúcar, doce, quais os alimentos que realmente prejudicam os dentes e que devem ser controlados? Sim. Principalmente nas crianças. Sim. Jaqueline, o grande vilão da saúde bucal é o açúcar. Não só da saúde bucal, como da saúde em geral. Nós tivemos uma palestra mês passado com um pesquisador da Unicamp e ele atesta que se não fosse a evidência do açúcar, não teríamos cárie. Né? Então, nós temos intimamente ligado, então, cárie e açúcar. Totalmente ligado à cárie, o açúcar. Então, nós temos 3 agentes que causam a cárie: o alimento, o agente patogênico e o dente. Né? E a não escovação, a não higienização. Por quê? Porque ela vai favorecer o acúmulo desses micro-organismos que já estão na minha boca. E aí, esses micro-organismos, junto com açúcares e carboidratos, vai haver uma fermentação e a produção de ácidos. E são esses ácidos que vai destruir a minha estrutura dentária, causando a cárie. Então, açúcar, muito cuidado. Muito cuidado. Não é proibido comer açúcar, deve ser evitado.
Mas se houver a escovação, minimiza muito, lógico, não chega a um estágio porque ela de cárie. diminui essa quantidade da presença do carboidrato, do açúcar, da glicose, que fica impregnada na estrutura do dente. Quer dizer, comeu, escovou. Sim. Seria um lema bem fácil, né? Isso Uma maneira mesmo. bem fácil se a gente tivesse. E as frutas, maçã, pera, elas são benéficas? Sim, assim como as castanhas. As castanhas. Que também, que produzem... Que tá muito na moda. Sim, as castanhas, ela tem um óleo natural dela que ajuda na prevenção da impregnação de outras substâncias no nosso dente. Mas não substitui a escovação, você De comer maneira uma alguma, maçã, de né? maneira alguma, lógico que não. Então, continuar com as 3, 4 escovações diárias, dar preferência para uma alimentação mais saudável, com menor quantidade de açúcar e carboidrato. Isso você vai estar prevenindo o aparecimento da doença. Uma outra questão relacionada à alimentação é com a mastigação. A gente mastiga muito de um lado só ainda. Devemos prestar atenção também nisso? Deve-se ter bastante atenção em relação a isso. Por quê? Porque nós temos na boca a mandíbula, que é ligada por uma articulação dupla, né? Então, nós precisamos trabalhar simetricamente. Para quê? Para que as nossas articulações também não sejam comprometidas. Roer unhas, objetos também não é nada bom. Não, esses hábitos são enquadrados como os hábitos nocivos à saúde bucal. Essa pressão que causa ao roer unha, a morder objetos, ela pode ser levada ao ligamento periodontal, que é uma membrana que recobre os dentes. Eu já tenho evidências até de dentes que evoluíram para um tratamento de canal devido a esses hábitos. A senhora disse que a escovação no mínimo 3, 4 vezes ao dia. O ato de beliscar também deve ser evitado? Sim. Os estudos mostram, algumas pesquisas, que é preferencial você se alimentar, por exemplo, de grande quantidade do que várias porções, que essas mudanças de pH da boca podem favorecer o aparecimento da doença, cárie. E assim que a gente come, já deve escovar os dentes ou deve aguardar um tempo para escovar? Essa é uma questão também um pouco controversa. Alguns estudiosos no assunto dizem que após a alimentação você deve esperar uns 15 minutos para que o seu próprio pH seja restabelecido e depois disso feito a escovação. E outros já não, falam E outros que não, pode. que dizem que pode ser realizado. Então ainda não tem um consenso em relação a essa... O consenso que tem que ter a escovação. Sim, isso sim. Né? Isso, isso é consenso. Cigarro, tabaco, estresse. Prejudicam e bastante. Prejudicam. Qualquer substância química levada à cavidade oral pode fazer uma desorganização da membrana que recobre todos os tecidos bucais e favorecer o aparecimento de lesões mais sérias, como lesões pré-cancerizáveis, né? Então, todo agente químico de uso contínuo pode levar ao aparecimento de lesões bucais mais sérias. Eu vejo muitas vezes fumante que acaba de fumar e vai escovar os dentes, óbvio, né? Para tentar minimizar o hálito, o cheiro do cigarro. Sim. Isso resolve alguma coisa? Minimiza esses problemas que podem ter? Apenas o odor. Só o odor? Só o odor não que adianta. minimiza. Não. A estruturação da camada celular da mucosa já foi destruída com o agente químico do tabaco. Bom, mesmo que não haja dor, que a pessoa olhe para os seus dentes e veja, está bonito, eu não estou com dor, é recomendado, vamos falar novamente sobre isso, a ida ao dentista, de quanto em quanto tempo para acompanhamento? Keline, você já viu aquela frase que diz que a saúde começa pela boca? Sim. Isso é verdade. Sorriso é coisa séria. Então, mesmo que não tenham uma evidência clínica do próprio paciente, essa consulta é necessária. Mesmo que não tenha sinais de algum problema, o indivíduo deve sim procurar o dentista a cada 6 meses. Por quê?
por uma avaliação dos tecidos bucais, da posição dos dentes, do movimento de abertura e fechamento, da palpação muscular. Então, hoje a odontologia tem uma ramificação, o profissional da odontologia hoje já tem um olho atento a outros problemas, né? A problemas nasais, problemas de respiração, problemas auditivos, problemas da articulação, que está bastante relacionada também com a face no geral, na deglutição. Os dentes, a saúde bucal pode interferir também na saúde cardiológica do coração do paciente? Como é essa relação? Infecções recorrentes, a longo prazo, nós podemos ter alteração até na glicemia do paciente, né? Então, doenças periodontais, afecções dentárias por alguns micro-organismos podem sim causar doenças, inclusive doenças cardíacas. Nós temos a endocardite bacteriana, que apresenta risco de morte e que geralmente causada por problemas bucais, dentários. Falta de higiene adequada. E uma prevenção bacteriana. Isso. Doutor, eu acho que se resume muito assim, comeu, escovou, acompanhamento com o dentista. Eu acho que é abrir o sorriso, olhar para a sua boca, para os seus dentes e buscar, né, o auxílio de um profissional, se informar das maneiras adequadas, que são bem simples, como a gente viu, que a doutora falou para a gente, no cuidado com a escova, na escovação, no uso do fio dental. Esse negligenciamento com a própria saúde bucal não pode acontecer. Precisa ser dada a devida importância. É fácil, é gostoso, é prazeroso e além de melhorar na estética, né? Deixa o nosso dente mais bonito, branco, sorriso de artista de televisão. E como é gostoso. E a gente se sente bem. E como é gostoso encontrar uma pessoa com um sorriso bonito, né? Eu, pelo menos, presto muita atenção. A primeira coisa eu também presto. Sempre eu vejo, olha, que sorriso lindo, muda até o aspecto emocional da pessoa, né? É verdade. E com relação ao que você disse, a saúde começa pela boca. A gente tem que prestar muita atenção nessa frase e entender. Sim. A gente pode estar levando outros comprometimentos para o organismo todo se a gente não tiver uma boa saúde bucal. Correto, correto. E tomar medidas para que isso venha a acontecer também, né? Doutora Rosana, sua mensagem final, então, para incentivar as pessoas a cuidar melhor dos dentes, do sorriso. Minha mensagem é que é fácil, é simples e é necessário. Nós precisamos ter um cuidado com a saúde em geral e também com a saúde bucal. Escovar os dentes de 3 a 4 vezes ao dia, o uso de fio dental e uma alimentação correta, garanto que você vai estar protegido da doença cárie e problemas bucais. Doutora Rosana, muito obrigada por suas informações muito importantes para a gente. Eu também agradeço o convite para essa entrevista. Bem, e você assistiu Saúde em Foco? Hoje nós falamos com a doutora Rosana Desidério Saad, que é cirurgiã dentista da Secretaria Municipal da Saúde, que falou a maneira correta da gente ter uma higiene bucal. E para ter um sorriso bonito, dentes bonitos e principalmente saúde, porque a saúde começa pela boca. E não se esqueça, comeu, escovou. Bem, esse foi o Saúde em Foco. Se você quiser assistir novamente este programa ou outros temas do Saúde em Foco, você pode procurar no nosso canal no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, a playlist é Saúde em Foco. Deixe lá o seu joinha, seu ok, seu curtir. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco.